Olá, amigas e amigos do canal. 80 anos de Batman. Eu não poderia deixar de compor um top 10 das melhores histórias ou fases do Homem-Morcego. Lista é algo que a gente gosta de fazer. Vamos confessar, a gente gosta. Eu vou colocar aqui o meu top 10 do Batman. Os amigos e as amigas podem não ter a mesma opinião minha. Coloquem nos comentários. Mas eu coleciono a DC desde 1987, são mais de 30 anos em convivência com estes personagens maravilhosos, que são os maiores super-heróis de toda a história do gênero super-heróis, sem dúvida alguma. E eu quero começar este top 10 com a fase de Bill Finger e Bob Kane na Era de Ouro dos quadrinhos. A Era de Ouro é fantástica. Eu amo este momento dos quadrinhos, bem mais do que a Era de Prata. E nenhum top 10 do Batman pode ser realmente um top 10 se não contar com esta fase. A fase inicial, porque foi aqui. Por que esta fase merece entrar no top 10? Porque é o início de tudo, é a origem, é o embrião de tudo o que viria depois. Nós temos um Batman aqui bem diferente do Batman da Era de Prata. Temos um Batman realmente robusto, violento, um Batman que usa até arma de fogo. E a gente pode até não concordar, claro, mas é interessante vermos este início, né, do Homem-Morcego. E para mim, eu acho a Era de Ouro grandiosa. Sobretudo as histórias do Batman são maravilhosas. Quem não conhece nada desta fase, a editora Panini lançou a série Batman Crônicas, que contou, infelizmente, com apenas 3 volumes, né, em capa dura e papel couché, que publica na sequência, desde Detective Comics número 27 e Batman número 1, as histórias do Batman. Creio que são, nesses 3 volumes, acho que quase 3 anos de histórias em sequência do personagem. E infelizmente está fora de catálogo. Vamos esperar que a Panini relance. Algumas histórias da Era de Ouro de Bill Finger e Bob Kane foram republicadas na coleção DC Graphic Novels da Eagle Moss, naquela parte dos extras. Se vocês puderem ter a chance de adquirir qualquer exemplar da Eagle Moss com estas histórias da Era de Ouro, adquiram. Adquiram. Vocês não irão se arrepender. Em nono lugar, O Longo Dia das Bruxas. Sim. Se a Piada Mortal é a origem definitiva do Coringa, O Longo Dia das Bruxas é a origem definitiva de Harvey Dent, o Duas Caras, que não é um personagem menos importante do que o Coringa. É um personagem tão complexo e fascinante quanto o Palhaço do Crime. E nesta história aqui, muito bem estruturada, dramaticamente e visualmente, Jeff Loeb, eu creio que é assim que se pronuncia esse nome, Loeb, Jeff Loeb, usando de suas características como um excelente contador de histórias, que é o que ele sabe fazer. Ele amarra uma história com vários personagens de uma forma tão perfeita, tão grandiosa, que cada detalhe da trama compõe uma pequena joia. E a trama inteira é um lindo colar de diamantes. É uma obra maravilhosa. Ele se repete de maneira muito vulgar com relação a este estilo de estruturar histórias em silêncio. Mas silêncio não chega nem aos pés do Longo Dia das Bruxas. O Longo Dia das Bruxas foi publicado aqui no Brasil diversas vezes. Pela editora Abril, pela Panini em edição encadernada, capa dura. E mais recentemente tivemos as edições O Longo Dia das Bruxas, parte 1 e parte 2, na coleção DC Graphic Novels da Eagle Moss. Adquiram. Oitavo lugar, A Morte em Família. A morte de Jason Todd foi um trauma enorme para o já traumatizado Homem-Morcego. Sobretudo pela maneira bárbara, chocante, cruel, crua e violenta com a qual o palhaço do crime o matou, o assassinou. É uma história deveras comovente
E quem ainda não leu, procure. Procure lê-la porque ela faz parte de um dos momentos mais extraordinários e tristes da vida do homem morcego. Foi publicada pela primeira vez aqui no Brasil em DC Especial número 1 pela editora Abril em 1989 e depois republicada várias vezes pela Panini. Também saiu na coleção DC Graphic Novels da Eagle Moss. E este ano vai ter uma republicação também da Panini, segundo Levi Trindade comentou. 7º lugar, a fase de Dennis O'Neil e Neal Adams. Esta fase é uma das mais grandiosas do Homem Morcego. Se você não conhece, você tem a obrigação, se você é fã do Homem Morcego, de conhecer esta fase. Ra's al Ghul, um dos maiores personagens da mitologia do Batman, é criado nesta fase. Asilo Arkham, que hoje nós não podemos mais desmembrar Gotham e Asilo Arkham e Batman. Está tudo interligado, tudo faz parte um do outro. Surgiu nesta fase a criação de Dennis O'Neil e Neal Adams. Outros personagens como a Leslie Tompkins, a médica, também surge aqui. Para quem ainda não conhece esta fase, algumas histórias dela foram publicadas na coleção DC Graphic Novels da Eagle Moss, na parte dos extras, né? E também, recentemente, houve o lançamento de Lendas do Cavaleiro das Trevas Batman de Neal Adams, onde várias destas histórias estão compiladas. 6º lugar, a trilogia do demônio. Bem, temos 3 graphic novels aqui. O Filho do Demônio, A Noiva do Demônio e O Nascimento do Demônio. A mais famosa delas é O Filho do Demônio, porém não é a melhor. A Noiva do Demônio é a pior. E O Nascimento do Demônio é a melhor de todas as 3. Fecha com chave de ouro esta trilogia. Temos a origem de Ra's al Ghul e é por conta desta terceira parte que eu coloco a trilogia aqui. O Nascimento do Demônio, além disso, além de contar a origem de Ra's al Ghul pelo próprio criador do personagem, Dennis O'Neil, ainda tem a arte espetacular de Norm Breyfogle. Olha isso aqui, para mim é um dos maiores desenhistas do Batman. É um dos maiores desenhistas que o Homem Morcego teve a sorte de ter. É uma delícia esse traço aqui. Eu amo Norm Breyfogle e a trilogia do demônio, graças a Dennis O'Neil e Norm Breyfogle, entra dentro do top 10 do Batman. O Nascimento do Demônio é a obra principal dessa trilogia de histórias. Para quem não conhece, O Filho do Demônio foi publicado diversas vezes aqui no Brasil, desde janeiro de 1989 pela Panini em capa mole, formato grande, né? E foi depois republicado inúmeras vezes pela Panini em capa dura. Mais recentemente tivemos dentro da coleção DC Graphic Novels esta trilogia sendo publicada pela primeira vez na íntegra aqui no Brasil. Então, nós temos dentro da coleção DC Graphic Novels as edições chamadas de Batman, O Nascimento do Demônio, parte 1 e Batman, O Nascimento do Demônio, parte 2. Adquiram. Na parte 2, claro, que se encontra a história maravilhosa, a graphic novel belíssima, escrita por Dennis O'Neil e ilustrada de maneira com amor por Norm Breyfogle. 5º lugar, A Piada Mortal. Este pequeno conto de Alan Moore, desenhado por Brian Bolland, tornou-se um clássico, por vários motivos. Dentro da cronologia do Batman, ela é essencial, sobretudo no que tange a origem do Coringa e também a Bárbara Gordon. Nós sabemos o que ocorre com ela lá. E o ritmo cinematográfico da narrativa de Moore confere uma rapidez de leitura tão intensa, tão forte,
que a gente começa a ler desde o primeiro quadrinho até o último de uma só tacada. Não é porque a história é curta, é porque ela tem um ritmo tão forte, tão bem marcado, tão emocionante, que a gente não pode interromper a leitura, não dá pra gente interromper a leitura. A Piada Mortal é fascinante. Tem que estar dentro do top 10, sim. Ela foi publicada no Brasil pela primeira vez em 1988, dentro da série Graphic Novels da editora Abril. Depois foi republicada pela editora Abril várias vezes e depois republicada mais vezes ainda pela Panini, em capa dura. E creio que está no catálogo ainda, viu? Ainda é possível encontrar na Amazon, enfim. Quarto lugar, A Fase de Morrison. Ah, meus amigos e minhas amigas, isto aqui para mim é um deleite supremo. Eu fico emocionado demais com Grant Morrison escrevendo Batman. Meu Deus, é uma das coisas mais lindas, é uma das coisas mais dignas que o Homem Morcego teve a grandeza de ter em seu caminho. É Grant Morrison. Eu não quero colocar aqui apenas uma história em particular, eu coloco a fase inteira. Desde Batman e Filho até Corporação Batman Volume 2. Ou seja, Batman e Filho, A Luva Negra, A Ressurreição de Ra's al Ghul, Descanse em Paz, Batman e Robin, O Retorno de Bruce Wayne, Corporação Batman Volume 1 e Corporação Batman Volume 2, já dentro dos Novos 52. Tudo isso aí, meus amigos e minhas amigas, foi publicado nas revistas mensais pela Panini e também republicado em capa dura na coleção Batman Deluxe, com exceção da Ressurreição de Ra's al Ghul, que ainda não foi republicada. E a nova coleção da Eagle Moss do Batman, das melhores histórias do Batman, né? Lendas do Batman, se não me engano é esse o nome da coleção. Essa nova coleção aí da Eagle Moss, né? De 100 volumes só com histórias do Batman. Ela vai republicar esta fase inteira do Cavaleiro das Trevas, inclusive o que a Panini não republicou, que é a Ressurreição de Ra's al Ghul. Procurem esta fase. Além de tudo, a homenagem que Morrison faz à Era de Prata e a todas as eras do Homem-Morcego é de uma grandeza e de um espírito, de um gênio tão grande que a gente fica emocionado. A gente se torna fã do Batman quando a gente lê o Batman de Grant Morrison. Em terceiro lugar, temos Batman Ano 1. É a história definitiva da origem do Homem-Morcego. Frank Miller e David Mazzucchelli. Que dupla fantástica, que dupla fenomenal. Aqui em Batman Ano 1 temos Frank Miller em um de seus pontos culminantes. Imagine aí, você que conhece Frank Miller, que sabe do que ele é capaz, saiba que em Batman Ano 1 ele está em um de seus pontos culminantes. É uma das obras-primas de Frank Miller. E ele está aqui no nosso terceiro lugar. A obra pode ser encontrada em várias republicações pela Panini, inclusive em capa dura. E vai ser republicada dentro dessa coleção nova da Eagle Moss, né, A Lenda do Batman. Só esperar. Segundo lugar, O Cavaleiro das Trevas. Esta é a obra definitiva de Frank Miller sobre o Batman. Aqui nós temos política, aqui nós temos ideologia, aqui nós temos arte, aqui nós temos sociologia, aqui nós temos um Batman no futuro que retorna às suas raízes violentas. Aqui nós temos um combate épico entre ele e Superman. Aqui nós temos frases e momentos memoráveis do Homem-Morcego. Cavaleiro das Trevas, eu creio, é a obra-prima de Frank Miller. E todos os anos ela é republicada pela Panini em capa dura com diversas capas diferentes. Só procurar aí.
e deve ser republicada também nesta coleção Lenda do Batman da Eagle Moss. E vamos agora ao primeiro lugar. Asilo Arkham. Para mim, esta é a obra definitiva do Batman. Grant Morrison disseca a psique do Batman nesta obra. Do Batman, do Coringa e de Amadeus Arkham, o fundador do Asilo Arkham. Pela primeira vez nós temos um quadrinho de super-herói que realmente se preocupa com a profundidade psicológica de sua trama. A trama de Asilo Arkham é uma trama intimista, interior, é uma trama da mente, é uma trama que se passa dentro da subjetividade do Coringa, do Batman e da loucura que é a herança da família Arkham. É uma obra sumamente poética, tanto na escrita maravilhosa de Morrison, quanto na arte requintada de Dave McKean. É uma obra que merece ser a mais vendida de todas as graphic novels. É uma obra que merece ser uma das mais ganhadoras de prêmios de quadrinhos em todos os tempos. É uma obra que merece a fama que tem em cada item, tintim por tintim. É a maior história do Batman, fortemente psicológica, fortemente intimista e ao mesmo tempo dramática. É uma leitura que deve ser feita de maneira lenta, de maneira pausada, quase como uma contemplação de um quadro. É uma obra que nos puxa para dentro, que nos leva para dentro da mente de um personagem fascinante, que está sendo escrito aqui por um autor não menos fascinante. Morrison escreveu esta obra com amor e Asilo Arkham merece estar, sim, em primeiro lugar dentro das maiores histórias do Batman. A editora Abril lançou esta obra em 1990 aqui no Brasil. E a sua edição permanece como sendo a melhor edição de Asilo Arkham aqui no Brasil. Depois a Panini relançou várias vezes em capa dura. Tivemos a republicação também dentro da coleção DC Graphic Novels da Eagle Moss. E eu creio que teremos esta obra também relançada dentro da coleção Lendas do Batman da Eagle Moss. Pois bem, esta é a minha seleção top 10 de histórias do Batman. Você concorda? Você não concorda? Deixe a sua opinião. Mas para mim foi um prazer muito grande falar sobre esta lista, sobre este top 10. Obrigado.